Olá, eu sou Rodrigo Capelato, sou diretor executivo do Semesp e estou gravando esse vídeo a convite do José Paulo, a quem eu já o cumprimento e agradeço. Quero aqui cumprimentar a todos os membros do Conselho de Administração do Instituto Presbiteriano Mackenzie e cumprimentar especialmente o presidente do Instituto, José Inácio, o presidente do Conselho, Dr. Ézio, também ao José Francisco Rintz, que é diretor também do Semesp, tem nos dado todo o apoio aqui nas reuniões de diretoria, e por fim, um cumprimento especial também ao reverendo Roberto Brasileiro. O José Paulo me convidou e pediu para que eu fizesse alguns comentários sobre como estamos vendo esse início de ano, esse momento de início de governo, um pouquinho das tendências para o nosso setor, como é que a gente tem visto, já que nós temos contato com várias instituições de vários tipos do Brasil e mais precisamente do estado de São Paulo. Do ponto de vista, um pouco mais, de uma forma bastante rápida e superficial, do ponto de vista econômico, nós estamos vendo algumas questões que são otimistas e outras um pouco preocupantes. Então nós temos visto as projeções do mercado mais ou menos se mantendo, ainda que com algumas intempéries desse começo de ano, ainda se mantendo de forma mais otimista. Então nós temos uma inflação, uma expectativa de inflação medida pelo IPCA que deve ficar em torno de 3,8% a 4% neste ano. Nós temos um PIB que começou o ano com uma estimativa do mercado de chegarmos a 2,57% em 2019, mas que agora, em função dos últimos acontecimentos, caiu para 2,3%, um câmbio estável na casa de 3,7% e uma taxa Selic também estável, mantendo-se na casa de 6,5%. Isso indica, essa introdução eu faço porque indica que deve ser um ano bastante parecido com o do ano passado, um pouco melhor, um pouco mais estável, mas ainda com bastante incertezas, né? Nós temos a questão mais otimista em função de ser um governo novo, porém nós temos todas as incertezas em relação à capacidade que ele vai ter de aprovar as suas reformas, principalmente a mais importante delas, que é a reforma da Previdência. Então, até que isso ande, até que isso caminhe, nós vamos ficar variando com momentos de certezas e momentos de incertezas. No momento que a reforma for aprovada, sem dúvida nenhuma, a situação deve se estabilizar e deve haver uma tendência de crescimento ou algo mais sustentável para o curto ou médio prazo, uma vez que a gente sabe que o mercado vai ficar mais otimista e deve investir mais, o que melhora para todos os setores da economia. Especificamente em relação ao nosso setor, o que nós temos visto é o ensino presencial crescendo pouco, né? Assim como temos visto nos últimos anos. Então, no último dado que nós temos, o número de calouros, o número de ingressantes cresceu apenas 0,8% no Brasil. E aqui no município de São Paulo, 3,2%. Isso é um dado interessante porque o município de São Paulo é um termômetro para o crescimento no resto do Brasil, é um termômetro. Geralmente o que acontece em São Paulo, no estado de São Paulo e no município de São Paulo principalmente, é uma tendência que deve acontecer no resto do país. E dado que nós estamos vendo nos últimos dados um crescimento maior do que a média nacional, talvez a gente já comece a ver uma recuperação do nosso setor, principalmente na modalidade presencial. Na modalidade à distância, nós tivemos no último dado um crescimento de 20,5% dos ingressantes em cursos EAD, porém no município de São Paulo isso já foi menor, 13,5%. Essa é uma questão que se coloca bastante em xeque, uma vez que a oferta cresceu muito nos últimos, principalmente no último ano, em função do decreto de maio de 2017, que ampliou muito a oferta e fez com que os valores de mensalidades caíssem à metade. Então a gente não sabe o quanto ainda esse mercado vai ser sustentável ou o quanto ele vai se transformar. O que a gente sabe é que esse modelo de entrega de cursos de baixa qualidade e custo muito baixo, isso está com os dias contados. Não só porque a oferta cresceu muito e a
a concorrência tende a derrubar ainda mais os valores de mensalidades, como também o mercado vai tender a entender que isso não tem a credibilidade que se espera, então provavelmente os diplomas desses tipos de cursos vão se desvalorizar ao longo dos anos. Então essas são algumas tendências que a gente vê. Por fim, como nós temos contato com várias instituições, nós temos feito sondagens para perguntar como é que está esse início de ano, como é que está a captação nesse início de ano. E os dados são mais otimistas. A gente tem visto várias instituições, mas principalmente aquelas com foco na área da saúde, com um leve crescimento, ou pelo menos uma estabilidade em relação aos anos anteriores, que sofreram quedas seguidas, mas até um leve crescimento em relação aos anos anteriores, mas principalmente na área da saúde. Se a gente pegar os cursos de psicologia, de nutrição, fisioterapia, todos esses cursos com demanda muito fortes, além dos cursos de direito e também de medicina, é claro que ainda tem uma demanda reprimida bastante forte. Então, tudo isso são algumas das análises que eu poderia fazer rapidamente aqui para vocês. Eu acho que esse ano ainda é um ano de bastante incerteza, mas que tende a ser melhor do que nos últimos anos, desde 2015, que a gente vem sofrendo com sucessivas quedas e um problema forte da crise econômica. Essas são as minhas palavras, quero cumprimentá-los novamente, agradecer a atenção de todos e um abraço especial a todos vocês e ao José Paulo. Um abraço.